Olá, boa tarde. Dando continuidade aqui na nossa matéria de SCI, sou o segundo tenente Carvalho. Hoje estudaremos aula 3, estruturas. Então, seguiremos a seguinte agenda. Primeiro, objetivos. 2, estruturas. 3, comando do incidente. 4, staff de comando. 5, sessões. Então, primeiro abordaremos os objetivos. Então, primeiro a gente vai detalhar a estrutura do SCI. 2, depois a gente vai descrever as funções e atribuições de componentes da estrutura do SCI. Então, aqui a gente tem um mapa da estrutura do SCI. A gente tem o comando, é um único comando, é um comando unificado. E a gente tem a staff de comando, que são oficial de relações públicas, oficial de segurança, oficial de ligação. Isso dentro do contexto de uma ocorrência menores, a gente pode, claro, com o efetivo a gente pode designar militares para estar ocupando essas funções. Não precisa ser exatamente só oficiais. E dentro das sessões a gente tem a seção de operações, a seção de planejamento, seção de logística, seção de administração e finanças. E essas sessões são de suma importância para um bom desenvolvimento do SCI, porque essas sessões elas são conectadas, elas conversam entre si para se atingir um objetivo. Então, a estrutura do SCI está baseada em 8 funções. São as seguintes: comando do incidente, planejamento, operação, logística, administração e finanças, segurança, informação pública e ligações. Essa estrutura ela pode ser diminuída de acordo com a ocorrência. E pode ter sessões que também podem acumular essas funções. Não tem problema, tudo depende da ocorrência, do desenvolvimento da ocorrência. O SCI ele não é engessado, ele pode aumentar para ficar do tamanho dessa estrutura, ele também pode diminuir, é uma ferramenta flexível. Coordenar o uso do efetivo de todos os recursos disponíveis não é fácil, é necessário formalizar uma estrutura de gestão e operação que proporcione direção, eficácia e eficiência à resposta. Então, pensa, uma ocorrência de grande vulto, várias pessoas vão estar trabalhando nessa ocorrência. Então, essa estrutura ela é importante porque ela vai dividir as sessões, e dentro das sessões a gente vai ter os setores de trabalho. Para cada setor fazer alguma coisa específica, porque aquela pessoa que faz tudo ao mesmo tempo ela não faz nada. Então, para a gente ter um foco, para se trabalhar com a direção, eficácia e eficiência a resposta do incidente. O comandante do incidente, CI, inicialmente desempenha todas as funções. À medida que o incidente cresce em magnitude ou complexidade e necessidade pessoal, o SI poderá ativar sessões e designar responsáveis para dirigi-las. Então, o primeiro militar que chegar capacitado, a primeira guarnição que chegar capacitado, o militar mais antigo, ele vai ser o comandante do incidente. E com isso ele vai acumular as outras funções. Por exemplo, ele vai ser ali oficial de relações públicas, se precisar ele vai dar uma entrevista, ele vai também estar preocupado com a segurança, ele vai solicitar recursos. Isso tudo a gente tem que ter em mente. Depois, quando essa ocorrência ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo, ela vai desenrolando, as outras atribuições das outras sessões vai sendo distribuídas
para melhor execução do serviço. Todas essas funções devem ser cumpridas, qualquer que seja o incidente. A organização do SCI é modular. Todos os incidentes, independentemente de sua magnitude e complexidade, devem ter um só comando do incidente. Então, primeiramente, tem que ter só um comandante do incidente para ele dar as ordens. Claro que ele pode conversar com os outros militares, mas quem vai tomar a decisão vai ser o comandante. E todas as funções elas devem ser cumpridas, qualquer que seja o incidente. Por mais que a gente vá para uma ocorrência menor, por exemplo, sempre uso o exemplo da UR. Intrinsecamente, o militar mais antigo ele já está cumprindo todas as funções. E em tese ele monta ali um posto de comando, ele é o responsável pela segurança. Todas as ocorrências devem ser cumpridas, devem ser seguidas as estruturas do SI. E a organização do SI é modular. O que significa modular? Ela modula de acordo com a ocorrência. Ela pode ter todas as estruturas, como também ela pode ter um militar respondendo por todas as estruturas. Então, é uma ferramenta flexível. Inicialmente, o comando do incidente será assumido pela pessoa de maior competência ou nível hierárquico que chegue à cena. Ao transferir o comando do incidente que sai deve entregar um relatório completo ao que substituiu e também notificar o pessoal sob sua direção acerca dessa mudança. Então, esse relatório completo seria aqueles formulários que foi mencionados. Dependendo da quantidade de horas que essa ocorrência ocorrer, esse relatório ele pode ser o que? Verbal. Mas passando de um dia para o outro, passando depois das 4 horas, tem que se fazer o relatório 202 para transferir para o outro comandante, para ele ter noção de como está sendo desenvolvida a ocorrência, para ter uma continuidade. E aí não preciso nem mencionar que o comandante do incidente é o militar de maior competência na cena. Responsabilidades do CI: assumir o comando e estabelecer o posto de comando, zelar pela segurança do pessoal e segurança pública, avaliar as prioridades do incidente, determinar os objetivos operacionais, desenvolver e executar o plano de ação do incidente, desenvolver uma estrutura organizacional apropriada, manter o alcance de controle, administrar os recursos. Então, essas são as responsabilidades do comandante do incidente. Então, quando os senhores assumir essa responsabilidade em uma ocorrência, tem que ter em mente todas as responsabilidades. Em tese, a gente já emprega esses objetivos na vida real, no dia a dia, né, no nosso serviço, mas é sempre bom lembrar dessa responsabilidade. Manter a coordenação geral das atividades, coordenar as ações das instituições que se incorporem ao sistema, autorizar a divulgação das informações através dos meios de comunicação pública, manter um quadro de situação que mostre o estado e a aplicação dos recursos, encarregar-se da documentação e controle dos gastos e apresentar o relatório final. Então, isso, claro, nas ocorrências maiores de grandes vultos, tem que ter esse quadro de situação para verificar como é que está sendo desenrolado a ocorrência. Tem que ter também o controle dos gastos. Tem que divulgar as informações nos meios de comunicação pública, porque normalmente essas ocorrências maiores são ocorrências de comoção social, comoção nacional. E é importante ter isso em mente para ter essas divulgações, divulgar o serviço, o que a gente está fazendo na mídia para a população. Staff de comando, oficial de segurança, tem a função de vigilância, avaliação e controle das situações perigosas e inseguras.
Oficial de informação pública, ponto de contato e responsável pelo manejo da informação acerca do incidente aos meios de imprensa, instituições públicas em geral. Oficial de ligação é o contato para os representantes das instituições que estejam trabalhando no incidente ou que possam ser convocados. Então a gente tem esse staff de comandos, como foi falado, não necessariamente precisa ser oficial. Oficial de segurança trata da segurança da cena. Informações públicas presta as informações para as mídias sociais, para a imprensa. Oficial de ligação é aquele militar que vai ser o contato direto com as outras instituições. Responsabilidade oficial de segurança: identificar situações perigosas, participar das reuniões de planejamento, fazer uso da sua autoridade para deter ou prevenir ações perigosas, investigar e pesquisar acidentes que ocorram nas áreas do incidente, revisar o plano de ação do incidente. Então, o oficial de segurança tem que ter essas responsabilidades em mente para sempre estar exercendo a sua função. Responsabilidade em relações públicas: obter um breve relatório do comandante do incidente, estabelecer centro único de informações sempre que possível, preparar um resumo inicial das informações depois de chegar ao incidente, respeitar as limitações para a emissão de informações que imponha ao SCI. Obter a aprovação do CI para emissão de informação, emitir notícias aos meios de imprensa e enviá-las para o posto de comando e outras instâncias relevantes, participar das reuniões, atualizar notas de imprensa. Aqui temos um exemplo de um oficial de relações públicas, que era um tenente lá de Minas Gerais, estava versando sobre a ocorrência que teve lá em Brumadinho. Oficial de ligação: proporcionar um ponto de contato com os representantes das instituições envolvidas, identificar os representantes de cada uma das instituições, incluindo sua localização e linhas de comunicação, responder às solicitações de pessoal do incidente para estabelecer contatos com outras organizações, observar as operações do incidente para identificar problemas atuais ou potenciais entre as diversas instituições. Então, o oficial de ligação é aquele militar que vai fazer o meio de campo entre as instituições envolvidas, que tem ocorrência, por exemplo, que pode envolver o Exército Brasileiro, pode envolver o SAMU, pode envolver a Guarda Municipal, pode envolver a PM. Então, esse militar responsável vai fazer esse meio de campo, vai levar as informações para essas instituições. Então, a sessão elas são importantes para o desenvolvimento das ações. O que é uma seção? É o nível da estrutura que tem a responsabilidade de uma área funcional principal do incidente, que pode ser o planejamento, operação, logística, administração e finanças. As seções são posições subordinadas diretamente ao comandante do incidente. Estão sob a responsabilidade de um chefe. Operações: principais responsabilidades: desenvolver a parte operacional do plano de ação em conjunto com a seção de planejamento, apresentar um rápido relato e dar destino ao pessoal da operação de acordo com o PAI, supervisionar as operações. Então, a seção de operações é a seção que efetivamente vai estar lá na área quente. As outras seções elas vão estar na atividade meio ali, proporcionando, dando meios para a seção de operações trabalhar da melhor forma possível. Operações ainda: determinar as necessidades e solicitar recursos adicionais, compor as equipes de resposta designadas para a ação de operações, manter informado ao comandante do incidente acerca de atividades especiais e outras contingências das operações. Então, as sessões de operações ela leva as demandas. Se ela não levar as demandas, a gente não tem como saber o que eles estão precisando de alguma coisa. Então,
Ela tem que, se for necessário, ela solicita recursos para melhor desenvolvimento da atividade. Então, dentro da seção de operações, a gente tem a área de concentração de vítima, a área de espera, e do setor, a gente tem dois setores, a gente tem o grupo e a divisão, e dentro do grupo da divisão, a gente tem as subdivisões, que a gente vai tratar para frente. Seção de planejamento, responsabilidade, ativar as unidades necessárias para a sessão, estabelecer as necessidades de agenda de informação para todo o sistema de comandos, estabelecer um sistema de obtenção de informações meteorológicas quando necessário, supervisionar a preparação do plano de ação do incidente. Então, a seção de planejamento, que vai, por exemplo, verificar a meteorologia do local, se vai chover, se vai fazer sol, se essas informações podem trazer o risco para os militares que estão trabalhando. Então, eles são responsáveis por pensar e levar para o comando essas informações. Planejamento ainda, organizar as informações acerca das estratégias alternativas, identificar a necessidade de uso dos recursos especializados, dar conta do planejamento operacional da seção de planejamento, proporcionar previsões periódicas acerca do potencial do incidente, compilar e distribuir informações resumidas acerca do estado do incidente. Então, a seção de planejamento, a gente tem a unidade de recursos, unidade de situação, unidade de documentação, unidade de desmobilização e os especialistas. Logística, principais responsabilidades, notificar a unidade de recursos acerca das unidades de logística que sejam ativadas, incluindo nome e localização de pessoal designado, participar da preparação do plano de ação do incidente, identificar os serviços e necessidade de apoio para as operações planejadas e esperadas, dar opinião e revisar o plano de comunicações, o plano médico, coordenar e processar as solicitações de recursos adicionais. Então, a seção de logística é aquela que vai dar todo o suporte para a seção de operações, vai disponibilizar os recursos, o transporte, vai fazer um levantamento, revisar o plano de ação do incidente, fazer uma estimativa da necessidade da seção para o período operacional seguinte, apresentar conselhos acerca das capacidades disponíveis do serviço de apoio, recomendar a descarga de recursos da unidade de acordo com o plano de desmobilização. Então, a seção de logística também ela tem que estar preocupada, ela vai estar preocupada com o plano de desmobilização da ocorrência. Então, a gente tem aqui a seção de logística. Dentro da seção de logística tem o setor de serviço e o setor de apoio. E dentro desses setores a gente tem as subdivisões. A gente tem a seção de serviço, unidade de comunicações, unidade médica, unidade de alimentação, de apoio, unidade de suprimento, unidade de instalação, unidade de apoio terrestre. Administração e finanças. Apesar que frequentemente não se dá importância, a seção de administração e finanças é crítica. Ela mantém o controle financeiro do incidente, é responsável por justificar, controlar e registrar todos os gastos e manter em dia a documentação requerida para os processos indenizatórios. Então, a seção de administração e finanças é uma seção importante que no momento da ocorrência podem ter áreas, por exemplo, de deslizamento de terras que vai acabar com a casa das pessoas e esses documentos, esses registros, tudo tem que ser feito para futuramente acontecer os processos de indenização. A gente não tem no serviço, quando acontece alguma ocorrência, a gente tem que relatar qual foi a casa, qual bem que foi danificado, e depois essas pessoas elas vêm para a gente e pegam o registro da ocorrência. E essa seção de administração e finanças, ela faz basicamente, ela faz isso e além disso faz outras coisas também de suma importância. Principais responsabilidades: participar das reuniões,
identificar, solicitar insumos, necessidade de apoio, reunir-se com representantes das instituições de apoio quando necessário, manter o contato diário com as instituições no que diz respeito aos assuntos financeiros, assegurar que todos os registros de tempo do pessoal sejam transmitidos às instituições, participar de todo o planejamento de desmobilização. Então, em gestão financeira, a gente tem unidade de tempo, unidade provedora, unidade de custos. É uma atividade de suma importância para o bom desenvolvimento do SCI. Terminologia da organização. Para que todas as atividades sejam realizadas de uma forma coordenada, deve-se manter uma organização e em cada nível da organização da SCI as posições e os responsáveis têm títulos diferentes. Então, essa terminologia da organização, ela quer dizer o quê? Que cada pessoa, ela vai possuir uma função e essa função ela vai ter uma hierarquia diferente para um bom desenvolvimento da organização da SCI. Nível da estrutura, a gente tem o setor, unidade, divisão e o grupo. Então, setor, a gente tem o nível da estrutura com responsabilidade funcional ou geográfica designada pelo comando do incidente, sob a direção de um chefe de seção. Unidade, nível de estrutura que tem a função de apoiar as atividades de planejamento. Divisão, nível de estrutura que tem a responsabilidade de funções dentro de uma área geográfica definida. Grupo, nível de estrutura que tem a responsabilidade de uma designação funcional específica. Então, a gente tem aí um afunilamento das funções. Então, o setor, por exemplo, ali é o maior cargo, depois a gente vai descendo para a unidade, aí por fim a divisão e o grupo é a função mais específica dentro do SCI. Então, a gente vai ter lá um grupo de trabalho. Então, aquele grupo de trabalho ali é a função mais específica que tem na atuação do SCI. Por exemplo, na seção de operações, tem lá o grupo força-tarefa. Então, força-tarefa é aquele grupo específico para determinada atividade. Então, título de posições. Então, o comando do incidente tem o comandante, staff de comando tem o oficial, das seções tem o chefe, do setor a gente tem o coordenador, divisões de grupo a gente tem os supervisores, unidade a gente tem os líderes, instalações a gente tem o encarregado. Então, todos esses títulos, eles são importantes porque eles vão ter militares para ele supervisionar e delegar missões. Que se não houvesse esses títulos, todo mundo iria fazer a mesma coisa, não ia ter uma gerência e não ia ter uma coordenação. E os senhores, como futuros subtenentes, serão responsáveis e bem provável terão os títulos de posição se porventura houver algum SCI. A gente tem o comandante, na operação a gente tem o chefe, a gente tem o setor, terceiro nível, divisão, segundo nível, primeiro nível, são as equipes. Dúvidas, senhores? Então, digo, se os senhores tiverem dúvidas, pode entrar em contato comigo. Disponibilizei o meu e-mail no primeiro slide. Depois a gente vai ter uma prova tranquila, não vai ter mistério. Só estudar basicamente os slides. Os militares que quiserem se aprofundar mais, também vou disponibilizar o manual de SCI de Brasília e de Goiás. Então, tenha uma boa tarde.